Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse encontro. Vamos falar sobre um tema que está sendo muito comentado, né, no momento atual, que é o retorno às aulas e os desafios nessa era do Covid. Estamos assim num momento assim inédito, difícil para todos nós. Passamos uns meses atrás por um processo de paralisação da nossa vida, de como nós procedimos com o nosso dia a dia. Precisamos, durante um período, entender o que estava acontecendo, nos adaptar a essa situação, e agora começamos um processo de retornar às nossas atividades e, ao mesmo tempo, aprender a conviver, né, com toda os perigos, os riscos, né, que o Covid-19 nos traz, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Como a gente voltar a ter uma vida, né, convivendo com essa situação do vírus. Para a gente começar, eu queria fazer a apresentação aqui dos nossos palestrantes. Vou apresentar por ordem alfabética a doutora Evelyn, que é médica pediatra e clínica de adolescentes, professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, coordenadora do SIG das Crianças e Adolescentes e do SIG Covid-19 da Rede Universitária de Telemedicina, a RUT. Evelyn, prazer em te receber aqui. Vou agora apresentar o Dr. Roberto Santoro Almeida, médico psiquiatra, psicanalista, chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Prazer, Roberto. Muito prazer. E a doutora Rose Koppelman, médica do trabalho, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, professora adjunta de Saúde do Trabalhador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e coordenadora da pós-graduação em Medicina do Trabalho da Unig. Boa noite, Rose. Boa noite. Bem-vindo a todos. Como é que nós vamos conversar, como é que nós vamos conduzir esse nosso bate-papo de hoje? A ideia inicial é que cada um dos palestrantes possam fazer uma pequena apresentação e, depois dessas apresentações, nós seguiremos para uma conversa, um diálogo, né, que foi dividido em 3 etapas. Então, para a primeira palestra, a primeira apresentação, eu vou chamar a doutora Rose. Rose, por favor. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui dividindo aqui esse painel com os meus amigos e colegas, a Evelyn e o Roberto. Um prazer estar aqui com vocês. E o tema que me coube falar, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Eu vou falar sobre o papel do médico aqui no retorno às aulas. Só um instantinho. O retorno às aulas e seus desafios na era da Covid-19. Esse retorno, com certeza, é um momento muito esperado por todos e está gerando também muitos desafios para a escola, para os pais, para os alunos também, e a gente vai ver um pouquinho que desafios são esses e o papel do médico aqui nesse retorno. Como eu falei, a comunidade escolar ela está num momento muito especial, com vários desafios que precisam ser vencidos para que esse retorno escolar ele seja feito da forma mais segura e diminuindo ao máximo os riscos que a gente pode vir a ter por causa dessa pandemia. Então, esse retorno ele envolve a exposição de todos na comunidade escolar a novos riscos. É preciso que se faça uma mudança real dos ambientes em relação à higiene e também a mudança em relação à higiene pessoal. A mudança de hábitos, ela também se faz necessária, nós temos que instituir novos hábitos para toda a comunidade escolar. É preciso que tenha
um compromisso de todos, e eu vou falar um pouco mais adiante o que é esse compromisso e de quem que ele precisa, de quem que a gente precisa que realmente venha esse compromisso agora, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a escola precisa passar para os pais a confiança de que está sendo tudo feito da melhor forma possível para que esses desafios sejam realmente vencidos. E qual é o papel do médico na escola, nesse momento agora de retorno, dentro de uma pandemia? Cabe ao médico, e aí eu acho importante frisar que é um papel realmente da medicina dentro das escolas, e as escolas precisam entender que faz parte desse retorno ter um apoio da área de saúde. Então, esse médico ele precisa elaborar protocolos personalizados, dar um suporte tanto aos funcionários quanto a alunos e pais. E esse suporte a funcionários, a gente vai falar um pouco, que a gente precisa, antes do retorno às aulas, já precisa separar esses funcionários e tirar da exposição ao vírus aqueles que são de grupos de risco. Então, é sabido que esses funcionários de grupos de risco, eles estão expostos de uma maneira diferente, podendo desenvolver uma COVID mais grave. Então, por isso, a importância da gente, dentro das escolas, já fazer essa separação antes do início das aulas. E isso cabe ao médico fazer essa separação de quem é e quem não é de grupo de risco. Como eu já falei, o suporte aos alunos e aos pais. Faz parte também a participação dentro de comitês de crise. E em todo o processo de todos os protocolos que eu vou falar quais são, é importantíssimo que haja tanto o treinamento de todos quanto uma boa comunicação. Então, os melhores protocolos do mundo, eles não vão ser efetivos se não houver um treinamento adequado e uma comunicação também muito adequada para que a gente se faça entender e comunicar com tudo que a gente quer implantar dentro das escolas. E, por fim, existe também uma responsabilidade técnica. Se alguma coisa acontecer, se precisar de alguma coisa da área médica, é preciso que alguém assuma essa responsabilidade técnica nesse retorno às escolas. Quando a gente fala de prevenção de COVID, é preciso se entender que é importante tanto uma prevenção a nível ambiental, quanto uma prevenção a nível pessoal. Ambas são importantes e, para que elas deem certo, a gente precisa ter a colaboração de todos. Então, esse todos envolve gestores, pais, alunos e funcionários. Qualquer quebra em algum desses elos, a gente pode ter tudo que a gente fez, preparou e se adaptou, a gente pode ter tudo realmente indo por água abaixo, se realmente a gente não tiver essa adesão de todos nesse momento do retorno e durante todo esse momento ainda de pandemia. Eu trago aqui algumas colocações que fazem parte de um órgão americano governamental, que é o Occupational Safety Health Association, e eles colocam como algumas premissas importantes para a gente fazer o controle do Covid-19, e essas premissas, elas começam por controles de engenharia. A gente precisa começar com esses controles de engenharia a nível ambiental, então são filtros de ar de alta eficiência, por exemplo, uma ventilação o mais natural possível, barreiras físicas, uma janela drive-thru para atendimento ao cliente, ventilação, pressão negativa para aerossóis. Esses são apenas alguns exemplos que a gente pode usar para controles ambientais e que vêm ser bastante efetivos na prevenção de uma transmissão dentro de uma escola. A partir daqui, a gente parte para controles administrativos. O que seriam eles? Os doentes em casa, turnos alternados, reuniões virtuais, treinamento e comunicação. A partir daí, a gente passaria, então, para a prática de trabalho seguro, que vem a ser apenas alguns exemplos: lenço de papel, lixeira de pedal, toalhas descartáveis. E daqui a gente partiria, então, para o uso dos equipamentos de proteção individual, que também vão ser um motivo de alguma fala que eu vou ter um pouquinho mais adiante.
Eu venho falando desde o início sobre protocolos e aqui eu paro para mostrar um pouco de que protocolos são esses. Então, a gente fala de protocolos, primeiro dos grupos de risco, que eu já mencionei anteriormente, a importância da gente afastar esses grupos dos colaboradores do colégio. Protocolos específicos para transporte são muito importantes, já que as crianças elas se locomovem e vêm para a escola com um transporte que pode ser público ou privado, então a gente precisa instituir esses protocolos e também treinar e comunicar a esses funcionários que são terceirizados ao colégio da importância deles seguirem os protocolos que foram feitos pelo colégio. A vacinação da gripe eu vou deixar um pouco para a doutora Evelyn falar mais adiante. Protocolos de isolamento e monitoramento, entrada e saída, higiene pessoal, uso de equipamentos de proteção individual, etiqueta respiratória e os protocolos de ambientes específicos de dentro da escola. Quando a gente fala de isolamento e monitoramento, é um protocolo que a gente precisa ter ele muito firme e muito incorporado ao dia a dia do funcionário e dos alunos do colégio. Então, a gente pede que os sintomáticos eles fiquem em casa por 14 dias. Esse é um protocolo que eu uso do Ministério da Saúde, sabendo que a OMS ela já tem um protocolo que ela diminuiu para 10 dias, mas eu prefiro a segurança dos 14 dias. Também a importância de informar e conscientizar a todos, alunos, funcionários, de que os contactantes precisam também ficar em casa e serem monitorados. Então, um contactante assintomático, ele pode se tornar sintomático e cair nessa situação também de ficar afastado os 14 dias. Aqui eu coloco a importância de se colocar dentro das escolas uma sala específica de isolamento que seja usada somente para isso. Essa sala, ela tem que ter uma pessoa treinada para saber usá-la, com os EPIs que são importantes para essa pessoa se proteger. Então, quem vai receber essa criança na sala de isolamento precisa também ter um treinamento específico e existe um protocolo que eu faço só para essa sala. E, por fim, para casos de um surto dentro da escola, precisa que se tenha muito claro quando e como que será interrompida a aula de uma turma ou de uma escola inteira e quais são as premissas para que isso realmente aconteça. Aqui só mostrando um exemplo de como a gente pode se comunicar com colaboradores e alunos, mostrando a importância deles de ficar em casa e de não ir para o colégio em caso de alguns sintomas. Sobre a entrada e saída da escola, é bem importante que a gente vise aqui, a gente precisa evitar aglomerações. Então, os acessos das escolas precisam ter todo um treinamento, de novo, de como ser feito da forma que ele gere a menor aglomeração possível. Aqui vem sugestões, podem ser horários escalonados, marcação de piso na entrada também de forma a respeitar o distanciamento social. O tapete sanitizante colocado também na entrada das escolas, álcool gel. A medição de temperatura eu coloco como necessária de ser feita pelo menos 2 vezes ao dia, já que a gente consegue na entrada fazer já um rastreamento e ao longo do dia, se alguma criança apresentar algum sintoma, algum sinal de febre, a gente também já afastaria essa criança ao longo do dia que tiver essa medição de temperatura feita. Essa entrada, ela também deve ser realizada de forma que se vá direto para as salas de aula, e a restrição da entrada, que os pais precisam entender de que a não entrada deles nesse momento é simplesmente para a gente evitar o mínimo possível de entrada de pessoas que não façam parte ali da sala de aula, dos professores e dos funcionários da escola. Dessa forma, a gente consegue diminuir a entrada de vírus e a intenção é simplesmente essa. Higiene pessoal, um reforço na importância, na comunicação e no treinamento da lavagem das mãos. Os momentos devem ser bem marcados para que isso vire uma rotina dentro dos colégios. Sobre a etiqueta respiratória, ela também precisa ser bem treinada e incorporada ao dia a dia dos alunos, dos funcionários. Então, como fazer essa etiqueta respiratória? E esse treinamento ele já tem que partir desde agora, antes do retorno
para a escola, para a criança já venha com isso incorporado ao seu dia a dia. E que cuidados especiais que a gente deve observar e também treinar a todos para terem. Então, evitar tocar em superfícies, e aí alguns exemplos de que superfícies a gente precisa evitar de tocar, não compartilhar o material pessoal, manter sempre o distanciamento social e evitar, claro, até que a gente consiga resolver o problema da pandemia, abraços, beijos, apertos de mãos e evitar também botar a mão no rosto. Sobre os equipamentos de proteção individual, a gente usa aqui a necessidade de troca de 3 em 3 horas, que é recomendada pela prefeitura aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, todos aqui deverão fazer essa troca de 3 em 3 horas. O seu uso deve ser feito desde já. Então, a gente já pediu aos professores de alguns colégios para que já façam esse treinamento já por vídeo, para que a criança, quando chegar na escola, ela já tenha isso também, de alguma forma, como sendo algo comum para ela, e ela não venha estranhar um primeiro dia de aula pelo uso de máscara. E eu recomendo, sim, o uso do Face Shield para professores e para alguns tipos de colaboradores que têm um contato maior com as crianças. Sobre o ambiente das salas, a importância da gente manter o distanciamento social. Então, esse distanciamento, algumas cidades estão adotando 2 metros, outras 1,5 metro, então isso vai variar de acordo com a cidade aqui do Brasil. E como que a gente vai conseguir esse distanciamento? Ele pode ser conseguido através do ensino híbrido, com divisão de turmas, então as formas da gente chegar a esse objetivo final, elas existem e precisam ser estudadas pelas escolas. A gente pede aqui um reforço para que não haja compartilhamento de materiais, que se mantenha a ventilação natural com portas e janelas abertas e que dentro das salas também haja a solução de álcool gel ou um borrifador com álcool, 70%, dependendo da idade de cada criança, de cada sala. O reforço na limpeza sempre se faz necessário. Esses produtos de limpeza, eles são produtos que também têm que ser estudados, então cada ambiente de trabalho dentro de um colégio, ele precisa ter o seu produto específico e deve seguir as recomendações da Anvisa para que sejam adotados. Sobre o refeitório, a gente também tem a importância aqui do distanciamento social. Como é que a gente vai conseguir isso? Pode ser através do aumento de turnos, pode ser com o almoço feito na sala de aula. Também se recomenda que a máscara seja usada até o momento da refeição e que seja recolocada logo depois, e que após cada turno de refeição, haja uma limpeza reforçada daquele ambiente, que é o refeitório. De novo, a importância da lavagem das mãos, então que sejam colocadas pias, álcool gel, o que for necessário para tornar isso aqui também um hábito para todos que usem o refeitório. Não adianta a gente achar que a gente vai voltar para a escola e que vai ser tudo como era antes, então a gente tem aqui a situação do nosso chamado novo normal. Isso vale para restaurantes, para aeroportos, para escolas e para qualquer outro ambiente de trabalho em que volte a esse trabalho agora, nesse momento que ainda estamos em pandemia. A gente termina colocando aqui alguns desafios, e esses desafios, a gente mostrou alguns deles, e eu termino com essa frase de Albert Einstein, que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quando superamos as crises, superamos nós mesmos. Aqui uma homenagem aos meus colegas profissionais de saúde, uma criança brincando. Esse quadro é de um autor inglês, e que eu deixo aqui essa mensagem também como uma homenagem aos meus colegas. E que a gente possa em breve ter os pátios das escolas de novo com crianças brincando alegremente, sem o uso de máscaras, mas ainda isso não é possível e que isso possa ser realmente logo possível. Muito obrigada a todos e depois eu estou aqui à disposição para algumas perguntas. Bernardo, obrigada. Obrigado, Rose. Obrigado pela sua explanação. Quando essa crise toda começou, né, no nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos que parar as aulas no dia 13 de março, quando recebemos um comunicado do governador às 16h30 da tarde, dizendo que na segunda-feira seguinte as aulas estariam
paralisadas, acho que isso mexeu com todos nós, né? O que a gente vai ter que fazer? Como a gente vai migrar das nossas aulas, né, presenciais para as aulas não presenciais? O que isso pode impactar? Como que essas coisas podem acontecer? Nós no Colégio Saradoce, naquele momento, resolvemos rapidamente fazer esse processo de migração, conseguimos entrar no ar em 3 dias, já estamos totalmente online, e a partir daquele momento nós entendemos que algo haveria de mudar dali para frente. Nós montamos um comitê de gestão de crise para poder discutir com profissionais gabaritados e pensar como esse processo poderia ser conduzido. Nós estaremos falando ali naquele momento sobre a parte cognitiva, a parte do desenvolvimento dos alunos, né, da parte socioemocional e na parte da saúde ambiental. Como tomar cuidado com o dia a dia, como nos protegermos, como conduzirmos isso da melhor maneira possível. Vocês puderam ver que, pela explanação da doutora Rose, não é algo simples, né? É algo que exige da gente adaptação, exige da gente olhar os detalhes, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente para poder retornar com segurança às nossas atividades. Eu acho que não podemos pensar somente em planos genéricos, né? Como que esse plano vai se adaptar a esse meu dia a dia e como que eu vou fazer essa gestão desse dia a dia. Eu acho que isso aqui é um ponto muito importante, e que eu deixo aqui como um pensamento para aqueles que são responsáveis, né, por essa volta. Mais uma vez, Rose, obrigado pela sua apresentação. Daqui a pouco, os nossos diálogos, a gente volta a conversar. E agora eu vou pedir para a doutora Evelyn, né, falar um pouquinho da criança e do adolescente dentro de todo esse processo, né, que estamos vivendo da pandemia do Covid. Por favor, Evelyn. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. Pode prosseguir. Então, boa noite a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também não só ao Colégio Saradoce, mas à Academia de Medicina do Rio de Janeiro, por todo o apoio, e ao Centro de Estudos Infância, Adolescência e Saúde, que mais uma vez deu apoio a esta reunião. Eu gostaria de falar para vocês como pediatra. E como pediatra que eu sou, e avó de 2 netas, a quem eu homenageio, quero dizer que ontem nós celebramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, e para o qual a prioridade absoluta são crianças e adolescentes. Então, o nosso norte da bússola é a proteção social da criança e do adolescente no momento em que o inimigo é um vírus que não se vê, né? E que está sendo, de uma certa maneira, muito politizado. Então, existe tanta desinformação que as pessoas ficam confusas, e por isso a importância de nós estarmos hoje aqui conversando mais. Mas quem é esse vírus? São 12 letras. Se nós falarmos a letra CCU, CGG, CGG, GCA, é uma sequência de 12 letras de proteínas, e é esse genoma, que é um filete, ele é um vírus de RNA de um tamanho de 70 milionésimos de 1 milímetro. Impossível ver mesmo, né? Então, mas esse vírus, ele precisa de entrar num outro hospedeiro para, então, ele replicar. E, por isso, 2 questões importantes. A primeira, ele precisa ter uma espícula, uma proteína de espícula. E essa proteína invade o hospedeiro, que somos nós humanos, através de uma enzima chamada ACE, ou Angiotensin Converting Enzyme, ou enzima conversora da angiotensina. E por que eu estou falando esse detalhe?
porque esta é uma das características, porque as crianças não estão sendo tão acometidas assim, porque elas têm menos dessa proteína, que é como se fosse uma chave. Essa espícula do vírus precisa entrar por esse receptor do mastócito para, então, atacar o hospedeiro. Então, nós vamos explicar isso um pouquinho melhor, porque é importante entender por que estamos vendo menos crianças, mas estamos vendo também as crianças. Crianças e adolescentes são vetores e são transmissores do vírus. Nós vamos conversar isso um pouquinho mais. Mas o que é muito importante? Esse vírus, quando penetra na célula, e ele geralmente leva de 3 a 5 dias para a pessoa se tornar sintomática, ele causa uma síndrome principalmente respiratória. Então, nada específico, né? A criança começa com uma coriza, um mal-estar, cansaço, febre, dor de cabeça, dor de garganta, problemas que nós chamamos anosmia. Às vezes a criança fala que não está cheirando ou não está conseguindo sentir o paladar. Ou ela pode sentir também, além de dor de cabeça, náuseas, vômitos, enjoo, diarreia, dor de barriga. Então, problemas que são absolutamente inespecíficos e que acontecem em praticamente todas as viroses respiratórias e gastrointestinais. Por isso é que nós falamos o alerta. Quem cuida de crianças são pediatras. Por gentileza, telefonem para os seus pediatras e médicos de confiança, em vez de só ficarem nas redes sociais. É importante, quando a criança está passando mal, que o pediatra seja o primeiro que possa ser avisado para, então, saber conduzir. Mas por que eu falei que a criança é vetora ou transmissora? Porque numa escola vão estar várias crianças numa sala de aula e vão estar em contato com vários adultos. Então, ela pode simplesmente estar transmitindo aquele vírus, levar para casa, mesmo sem sentir nada, e infectar pessoas adultas em casa. Ou, ao contrário, muitas famílias que, por acaso, pai, mãe, avó ou avô, alguém esteja sintomáticos, infectado, e a criança vai para a escola e ela carrega, de uma certa maneira, o vírus. Então, vamos reforçar todas as medidas de higiene. Não só o distanciamento social, que a doutora Rose já falou. Lavar as mãos, as crianças precisam aprender a lavar as mãos. O álcool gel, cuidado também, a mania de colocar também álcool gel, a criança vai lá com aquela mãozinha de álcool gel na boca ou nos olhos. Então, prestar atenção a isso, tem que se falar para a criança, né? Cuidado também com crianças que colocam lápis ou outros objetos na boca. E, principalmente, a história do uso da máscara. A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, é contra o uso de máscaras em criança menos de 2 anos, que pode causar sufocação. E entre 2 e 4 anos, elas começam, então, a aprender o uso de máscara. Mas é importante saber que não se deve castigar uma criança com o uso de máscara. Ela vai usar até como brinquedo, vai ficar um pouquinho, daqui a pouco vai tirar. Ou daqui a pouco vai querer coçar o nariz com a máscara. Até porque a máscara, como a doutora Rose falou, e tem que ser mudada de 3 em 3 horas,
A máscara causa realmente o aumento da umidificação e a criança tem a mania, então, de ir lá e colocar o dedinho no nariz. Mas a gente está falando não só de crianças, mas nós estamos falando também de crianças mais velhas, que vão usar a máscara mais facilmente, e também de adolescentes, que precisam também aprender a não se aglomerar, né? A brincadeira de trocar beijinhos acabou. Nesse momento, é beijinhos de cotovelo ou de joelho, como nós falamos, né? Manter o distanciamento será muito importante. Uma outra questão, e a doutora Rose também mencionou, nós estamos solicitando a todas as famílias, e principalmente aqueles que ainda não tiveram a vacinação para gripe, que façam a vacinação para gripe. Todas as crianças e todos os adultos devem ser vacinados para a gripe. É tão importante que todos os postos de saúde e todas as clínicas de vacinação estão ainda recebendo pessoas que não vacinaram. Mas por que isso? Não é que a vacina da gripe vai proteger, mas vai diferenciar se uma criança começa, de repente, a sentir, como eu falei, algum dos sintomas, coriza, espirro, tosse, mal-estar, a gente já vai saber que não deve ser H1N1, então, porque ela já tomou a vacina para a gripe. Então, a criança que não estiver se sentindo bem não deverá ir à escola, deverá ficar em casa. Ligue para o pediatra. Se for a questão da criança não estar se sentindo bem e piorar, é importante ela ser atendida ou fazer, então, o que nós chamamos o teste do RT-PCR, que é aquele suave nasal na orofaringe, para ver se é positivo. Se for positivo para a COVID, então a criança deverá ficar 14 dias em casa. Se for negativo, a criança deverá ficar pelo menos 3 dias, ou que nós chamamos 72 horas em casa, até ela estar sem sintoma nenhum antes de voltar para a escola. Então, são os cuidados que nós precisamos ter, porque, e eu quero reforçar, crianças e adolescentes também podem ter infecção por Covid. No Brasil, neste momento, nós já temos mais de 3.600 hospitalizações de crianças e adolescentes que já foram atendidas nas várias emergências pediátricas do Brasil. E, infelizmente, nós já temos mais de 450 mortes de crianças e adolescentes. Então, não é verdadeiro que criança e adolescente não adoece. Ao contrário, a criança e adolescente precisa também ser protegida de qualquer infecção. E gostaria, então, de concluir neste momento a minha fala, dizendo que todos nós temos a responsabilidade e o compromisso, neste momento, de interromper, vamos dizer assim, a carreira desse vírus. A quarentena é muito importante. Não é só o retorno à escola, mas o retorno com muito cuidado em locais, e nós chamamos de ar livre, natureza, né? Sem aglomerado, nada de ir para um shopping com uma criança e adolescente, não é o momento adequado. Os cinemas, os teatros não estão nem funcionando, né? Então, se for para sair, dê uma volta uma criança num espaço aberto, né? E não num local recluso, né? O distanciamento social é uma das medidas da maior importância. E, com isso, eu acho que eu vou terminar aqui e esperar as perguntas a seguir.
Evelyn, obrigado pela sua colocação. E eu acho que nós temos aqui alguns pontos, né, muito importantes. Voltar às aulas, eu acho que é algo muito importante para os alunos, né, tanto no aspecto cognitivo, como também no aspecto emocional, que o nosso próximo palestrante, Dr. Roberto, vai conversar com vocês. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter o cuidado com a saúde. A saúde é fundamental, ela é importante, e essa volta ela tem que ser feita com planejamento, ela tem que ser feita com cuidado. Nós temos uma autorização do Conselho Nacional de Educação para o ensino fundamental e para o ensino médio de trabalhar até o final do ano com o ensino híbrido, o que é trabalhar simultaneamente com aulas presenciais e aulas não presenciais. Aliás, eu queria até chamar a atenção, porque eu escuto assim normalmente as pessoas falando sobre EAD. O que as escolas hoje estão fazendo não é EAD. EAD tem uma metodologia específica que você pode ter aulas síncronas e assíncronas, onde normalmente você atinge centenas ou milhares de pessoas, né, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. O que nós estamos fazendo, as escolas estão fazendo, na realidade, é dar aula online para os seus próprios alunos, para os alunos daquela turma, procurando fazer com que as suas aulas sejam o mais próximo possível daquilo que é no presencial. Então, isso é um processo diferente de EAD. Nós também tivemos que nos adaptar para poder fornecer essas aulas não presenciais. Por quê? Temos que preservar pela saúde. Então, essa volta, eu acho que ela é importante. As crianças, os adolescentes vão acabar criando algumas formas de se comunicar, de interagir, vão criar brincadeiras nessa nova interação, mas temos sempre que preservar pelo processo de saúde física. E a aula híbrida, ela traz para a gente uma estratégia de não aglomeração, onde a gente conseguindo trabalhar com as aulas presenciais e não presenciais, dar continuidade ao ano letivo e não criar aglomerações ainda dentro do espaço de educação que é a escola. Esperamos em breve podemos estar superando isso e voltar à nossa normalidade, mas no momento temos que nos precaver. E passamos para um próximo ponto, que também é um ponto muito importante, porque quando a gente fala, olha, vamos cuidar da nossa saúde física, vamos nos afastar, vamos ficar em casa, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma saúde mental que é tão importante quanto, que nós temos que tratar. E isso tem que ser preservado, né? O ser humano não está acostumado com esse processo de insegurança. O ser humano, normalmente, está acostumado a estar no controle dessa situação. E quando isso se apresenta, né, e a gente não sabe o que vai acontecer, né, o que vai ser o dia de amanhã, como é que eu vou enfrentar isso, o que vem de novo, o que não vem, que coisa é essa, vai poder me contaminar, não vai, eu estou seguro, posso voltar. E eu também me trancar em casa, dentro de um processo desse, pode criar algumas consequências. Então, agora o doutor Roberto vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso, discorrer um pouquinho sobre essa situação mental, né? E a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, que é muito importante, é uma das grandes preocupações que nós da escola também temos com relação aos nossos alunos, né, e os profissionais da educação que estão conosco. Por favor, doutor Roberto. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o gentilíssimo convite para participar de um evento tão importante, estar aqui com as minhas amigas Evelyn e Rose, discutindo esse tema fundamental. E a gente pode partir da discussão de uma obviedade. O ano de 2020 vai estar marcado na nossa história por uma pandemia que criou uma interrupção brutal das nossas vidas, de todos nós. Essa interrupção brutal que fez com que nós tivéssemos que adiar projetos, sonhos, viagens, encontros, e que nós tivéssemos que nos adaptar na luta pela sobrevivência, lidar com uma situação, uma ameaça à saúde de todos, e nós tomamos uma série de medidas de adaptação, nos vimos diante de uma situação complicada, porque vimos as nossas rotinas que organizam a nossa vida completamente, vamos dizer, interrompidas, tivemos que criar novas maneiras de enfrentar os desafios do dia a dia, tivemos que nos reinventar,
e o tempo todo cuidando de dois aspectos, todos nós, a nossa saúde física, tomando as providências cabíveis e necessárias para que a gente não adoecesse ou não transmitisse a doença para outras pessoas, e também tentando manter o nosso equilíbrio mental. Eu diria que esse período foi um período em que o grande desafio foi que o tempo todo estávamos sendo desequilibrados pelas circunstâncias de vida e estávamos fazendo um esforço para voltar ao equilíbrio. E continuamos ainda nessa situação. Se para nós, adultos, que já estamos com o nosso desenvolvimento completo, que já temos a nossa estrutura mental razoavelmente equilibrada, para nós isso foi um enorme desafio, para crianças e adolescentes isso ainda é mais sério, porque as crianças e adolescentes estão em desenvolvimento. E as relações humanas, esse desenvolvimento das crianças e adolescentes acontece num contexto de relações humanas, de relações afetivas, e de experiências nos meios humanos. E uma das experiências fundamentais no desenvolvimento das crianças e adolescentes é a escola. Então, nós tentamos lidar com essa perturbação da rotina das crianças e adolescentes, dos contatos afetivos, e nós precisamos também do contato físico, e quanto menor a criança, tanto mais isso é verdade, o contato físico faz falta, o afeto é transmitido pelo contato físico. Nós tivemos que nos adaptar, então, a essas circunstâncias novas, e as crianças e adolescentes também. Privados da escola, mesmo que você tenha aulas à distância, não é a mesma coisa que as aulas presenciais, então essas crianças e adolescentes estavam em situação complicada. Nem se diga das crianças e adolescentes de escolas públicas, muitas vezes privadas da merenda, que é a única refeição completa que essas crianças e adolescentes têm, às vezes em situação de extrema pobreza, privados também do ensino à distância, porque muitas dessas pessoas não têm recursos para ter acesso ao ensino à distância, fazem parte daquelas pessoas que sofrem de exclusão digital. Então, o retorno às aulas é fundamental. É importante a gente pensar que, em algum momento, esse retorno ia ter que acontecer. Vocês sabem que essa expressão novo normal é uma expressão que, ao mesmo tempo, a gente entende que ela diz respeito a uma série de adaptações que a gente tem que fazer, mas, ao mesmo tempo, ela traz, talvez, no bojo, uma complicação, que é o seguinte: nós precisamos assumir que essas medidas que nós tomamos são medidas extremamente desconfortáveis. É claro que o contato com máscara não é o mesmo que o contato sem máscara. Nós estamos torcendo para um dia nós não precisarmos mais de máscara. Nós fazemos isso porque esse sacrifício é necessário. Esse sacrifício é necessário nesse momento em que nós precisamos nos proteger e proteger as outras pessoas. Mas nós não podemos achar que isso é uma normalidade. Não é. A circunstância ainda não é normal. Mas nós estamos tentando, aos poucos, nos aproximar de uma situação de normalidade. E o retorno às aulas presenciais é mais um passo nesse caminho. Esperamos que algum dia nós possamos estar novamente olhando nos rostos das pessoas, expressando um sorriso com as nossas bocas, abraçando as pessoas que a gente ama, beijando. No momento, isso não é possível. Então, nós estamos fazendo passo a passo o que é possível para que a vida chegue cada vez mais perto do que seria o normal. Ainda não chegamos lá porque não dá. Nós vamos, então, lidar com o que é possível hoje. E, diante disso, nós estamos lidando com dois polos, nós estamos entre dois polos que têm que ser equilibrados. Por um lado, o polo da liberdade, e, por outro lado, o polo da segurança. Então, é importante que essas medidas, que são medidas de restrição que a gente está tomando, elas sejam tomadas para que a gente se mantenha seguro dentro de uma abertura maior, no sentido de a gente ganhar um pouco mais de liberdade. Esse caminho de volta às aulas, das aulas presenciais, é um passo nessa direção, mas ainda com todos os cuidados para que a gente assegure a saúde das pessoas e a saúde das crianças e adolescentes. Eu sempre digo o seguinte, que uma maneira de a gente engajar crianças e adolescentes nesses processos, aliás, todo mundo, é a gente transformar essas pessoas não em receptores passivos, mas em agentes das ações. Em crianças pequenas, uma forma boa de fazer isso é engajar essas crianças em atividades que são atividades que têm um aspecto lúdico. Em crianças mais velhas e adolescentes, é fazer com que eles entendam que essas medidas de proteção são ações concretas que eles podem realizar nesse combate à pandemia.
E isso faz toda a diferença. Não são imposições que nós estamos fazendo, nós estamos engajando a humanidade para combater uma situação complicada de saúde que nós estamos vivendo. Vamos entrar agora num outro aspecto, que é um aspecto muito importante, que é a questão do medo. Porque nós sabemos que muitos pais estão com medo de dar esse passo, que as crianças possam retornar às aulas. É um medo que tem que ser respeitado. Nós estamos ainda engatinhando, embora a gente tenha já grandes avanços, estamos engatinhando no conhecimento dessa doença. As minhas colegas falaram de muitas coisas que nós já sabemos e de medidas que a gente pode tomar, mas nós temos que saber que nós estamos lidando sempre com riscos calculados. É claro que nós vamos lidar com um risco mínimo, mas o risco sempre existe. Mas, afinal de contas, viver é correr risco. Não é? Sair de casa é correr risco. É claro que nós devemos, de uma maneira prudente, pensando nos aspectos técnicos científicos, minimizar o risco dentro do que a gente pode. Porque, senão, vem uma outra situação, que é a paralisação pelo medo. O que é o medo? O medo é um alarme que soa toda vez que nós estamos correndo perigo. Quando esse alarme soa, esse alarme está dizendo para a gente que nós temos que tomar providências para lidar com o perigo. Mas, como todo alarme, é importante que a gente desligue o alarme. Que a gente não se deixe tomar pelo medo, porque o medo pode nos paralisar. A gente desligue o alarme e tome providências concretas para realmente a gente poder avançar nas medidas de proteção em relação ao perigo que a gente está correndo. Então, de fato, as crianças voltarem à escola nesse momento é um aumento do risco. Mas existe um outro risco, que é o da privação do contato com a escola, do contato com os colegas e das aulas presenciais que nós estamos vendo acontecer. Essas crianças, elas estão num período de desenvolvimento, esses adolescentes estão num período de desenvolvimento em que o contato na escola é fundamental, é importantíssimo, e elas estão já há vários meses privadas desse contato. Então, esse passo ele vai ter que ser dado em algum momento. Um alerta em relação à questão do medo, né, que vale para todos nós, é que nós temos uma capacidade fantástica, o ser humano, que é a capacidade imaginativa. Mas a capacidade imaginativa ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Ela é usada para o bem quando nós imaginamos soluções para problemas concretos que a gente esteja enfrentando. Ela é usada para o bem quando nós criamos novos universos e novos mundos nas artes. E nós podemos imaginar, então, coisas ainda não existentes e criar beleza. Mas essa capacidade imaginativa é ruim se ela fica prevendo acontecimentos catastróficos e terrores no futuro que não existem. E nós vivemos uma época, infelizmente, como nós estamos todos vivendo essa situação de risco pela pandemia, nós vivemos uma época em que a imaginação pode ser facilmente levada para esse lado. Às vezes, os meios de comunicação ajudam também, colocando várias notícias, que são notícias alarmistas, ou várias hipóteses não confirmadas, como se fossem confirmadas, e às vezes a gente vê pessoas entregues completamente ao medo, imaginando catástrofes futuras que não existem. Para problemas não existentes, não há solução possível. Então, as pessoas que se entregam a essas fantasias catastróficas, elas ficam com um terrível sentimento de impotência. O que nós temos que fazer, então? Trazer a nossa imaginação e a nossa mente, a nossa capacidade de compreensão para situações que estão ocorrendo no aqui e agora. E o novo desafio que nós temos é esse: como é que nós vamos levar as crianças e adolescentes de volta à escola? Essas medidas todas de proteção e de segurança, as minhas colegas já apresentaram. Né? Eu acho que é importante a gente fazer toda essa digressão em relação ao estado emocional, porque isso interfere, às vezes, de uma maneira muito intensa na nossa capacidade de tomar decisões. E é muito fácil que a gente se feche, se recolha e fique passivo e fechado em casa com medo da vida. Nós precisamos, em algum momento, retomar a vida. As pessoas têm falado muito que essa história da pandemia tem aberto novas possibilidades e que a humanidade vai sair melhor, que as pessoas vão aprender muito. Eu diria, não necessariamente. Porque é preciso um esforço pessoal para que a gente avance em situações de crise. E esse esforço pode dar resultados fantásticos. Eu estava lembrando outro dia que no século XIV, uma grande pandemia, que foi a peste bubônica, a peste negra, que matou, alguns calculam, de 70 a 200 milhões de pessoas na Ásia e na Europa, a região mais afetada na Itália foi a Toscana. A cidade de Florença praticamente foi destruída.
Foi justamente aí, nessa região, alguns anos depois, surgiu o Renascimento italiano, uma explosão de arte e de ciência. Então, de fato, a frase de Einstein é perfeita. Nós podemos avançar muito, mas nós precisamos fazer um esforço nessa direção. Nesse momento, o esforço que cabe é esse, a gente pensar como a gente vai fazer para retomar, para que as crianças e os adolescentes retomem a sua vida o mais próximo do normal possível, tomando todos os cuidados que nós temos para tomar. E aí eu quero terminar falando de 3 medidas que os pais e que os professores e que todos nós que cuidamos de crianças e adolescentes, a gente pode tomar para lidar com essa situação. A primeira de todas é a paciência, e a gente poderia chamar paciência-tolerância. Porque as crianças e adolescentes estão sendo muito exigidos, como todos nós. E essas exigências, elas podem levar a alterações de comportamento que estão dentro da esfera da normalidade. Então, a gente vê que as crianças e adolescentes muitas vezes estão mais irritáveis, muitas vezes estão, às vezes, tristes, ansiosas. Crianças pequenas querem ficar grudadas nos pais. Isso tudo são comportamentos adaptativos normais. Outro comportamento comum, regressões. Crianças que já tinham avançado no desenvolvimento voltam a se comportar como crianças pequenas. São adaptações normais a circunstâncias anormais. Se chegam a um nível, a um ponto que começam a perturbar a vida da criança e a vida da família, aí é o momento de procurar o profissional de saúde mental. E é preciso que os pais tenham a sensibilidade e a clareza de fazer essa busca por eles mesmos. Um outro ponto que é importante é que os pais, os professores, todos os adultos que estão lidando com as crianças e adolescentes, eles se mantenham tranquilos. Porque o que acontece? Uma vez, um colega fez uma comparação que eu achei perfeita. Quando a criança está vivendo alguma situação de insegurança, ela vai olhar para o adulto que está perto para ganhar confiança em relação àquela situação. E o adulto tem que manter a calma, tem que manter a tranquilidade, tem que estar sereno. Porque se o adulto transmite que ele está também desesperado, que ele está angustiado, que ele está em dúvida, isso é contagiante para a criança. A criança se sente extremamente insegura. A comparação que fizeram foi a seguinte: imagine só o seguinte, você entra num avião para fazer uma viagem e você vê que o comandante que entrou no avião entra em pânico. Como é que você vai se sentir? Somos nós, os adultos, diante das crianças e dos adolescentes. Então, nós precisamos ter a serenidade, a calma de enfrentar o desafio, de enfrentar o perigo que nós estamos enfrentando, né? Mas mantendo a serenidade. Algumas medidas eu tenho recomendado. Uma das medidas que eu tenho recomendado para todos é que a gente busque informações em fontes abalizadas, em fontes oficiais. Que a gente tome muito cuidado com as redes sociais, que são disseminadoras de alarmismo, de notícias apavorantes, e que nós devemos tomar cuidado também com a imprensa televisada, a imprensa, e principalmente, evitar que crianças pequenas tenham acesso, por exemplo, a telejornais. Isso é fundamental, porque os telejornais têm, às vezes, exagerado na mão, colocado conteúdos muito inadequados, muito alarmistas, muito pessimistas, muito negativos. Isso não traz benefício nenhum. Eu diria que para os adultos também não. Os adultos têm que saber o suficiente da situação para que eles tomem as medidas de proteção para si mesmos, para as outras pessoas e para os seus filhos. Não mais, nem menos. Então, fundamentalmente, o gerenciamento dos nossos estados emocionais vão interferir diretamente no estado emocional dos nossos filhos. Vão interferir diretamente no estado emocional das crianças e dos adolescentes. É claro que eu poderia ficar falando aqui um tempo muito mais longo sobre isso, né? Mas eu quero encerrar por aqui para a gente abrir para a discussão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Alberto, pelas suas colocações, pelas suas palavras. Realmente é um momento, né, que não é simples, dá para ver, né? Nossos 3 médicos aqui falando sobre ambiente, saúde da criança e do adolescente, a saúde mental. É um momento que nós temos que parar, pensar, mas também temos que ter serenidade, né? Porque a vida não parou, a vida continua, nós temos que continuar vivendo. E dentro desse processo, né, como que a gente pode fazer para a gente se proteger e continuar vivendo a nossa vida? Nós temos que, com certeza, passar por adaptações.
E o Roberto falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Excesso de informação. A gente recebe tanta informação, e muitas das vezes não confiáveis, de fontes não confiáveis, né? E a gente fica absorvendo aquilo tudo, isso vai trazendo um processo de angústia, de ansiedade, e daqui a pouco você está dentro de um ambiente assim, completamente tomado pelo medo de tudo, né? E a gente, na realidade, eu acho que a gente tem que realmente se informar daquilo que é necessário e, com isso, saber o que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai andar? Escutar as pessoas que têm capacidade em relação ao assunto e tomar decisões em cima disso. Até porque nós vamos ter pais que vão precisar voltar a trabalhar e deixar seus filhos nas escolas, vamos ter outros pais que vão poder optar em deixar na escola ou deixar em casa, e a gente, por nossa responsabilidade na escola, a gente vai ter que acolher a ambos, aqueles que precisam estar presencialmente, né, na escola e aqueles que podem permanecer em casa. Vamos continuar conversando, vamos continuar batendo um papo. Nós vamos agora prosseguir os nossos diálogos. Eu separei aqui em 3 diálogos para a gente poder conversar. E eu queria começar com o primeiro diálogo, com um tema falando sobre o que fazer para voltar às aulas. Ou seja, eu gostaria de escutar de vocês, que vocês conversassem entre vocês, fizessem suas colocações, como que a gente pode preparar o colégio, como que eu posso me preparar, né, emocionalmente para poder voltar e quais os cuidados que eu devo ter, né, com o meu filho para ele poder retornar a essa vida. Então, Rose, eu vou começar com você, eu vou soltar aqui uma pergunta, né, para que você comece o processo, depois a Evelyn e o Roberto comecem a interagir, né, e vocês se permitirem também, vou colocar um pouquinho de algumas palavras nessa conversa de vocês, né, trazendo também essa questão toda que envolve a educação. Mas o que a escola deveria fazer, né, nesse primeiro momento para que as aulas, né, voltem a acontecer de forma presencial, além da não presencial, como eu falei, em relação ao sistema híbrido? A escola, na verdade, ela já é para estar nesse sistema, já se preparando, porque as aulas, já existe uma data no Rio de Janeiro, já existe uma data em São Paulo para retorno, outros estados também já estão com esse planejamento. Então, a escola ela precisa já ter o seu comitê de crise, de gestão de crise. Nesse comitê, eu sugiro que haja a figura de um profissional de saúde, algum médico ou algum profissional que possa dar essa orientação toda de fazer os protocolos. Os protocolos não podem ser protocolos gerais para todas as escolas, cada escola tem a sua situação muito particular, então tem escolas que atendem crianças especiais, tem escolas que têm outras particularidades, então cada uma precisa ter o seu protocolo muito bem definido e muito bem estruturado para receber as crianças de volta. Então, assim, um primeiro passo seria a instituição dos comitês de crise, um profissional de saúde que monte todos esses protocolos, algum médico que possa fazer o atendimento também, não direto dos alunos, mas que possa fazer a orientação para pais de alunos, que possa também fazer orientação para funcionários, que é um elo importantíssimo, a gente precisa cuidar dos colaboradores das escolas, orientar para que esse isolamento, caso seja necessário deles por algum sintoma, seja muito bem feito. E, como eu disse, esse profissional ele precisa estar muito presente dentro da escola para que tudo realmente caminhe da melhor forma possível. Então, resumidamente, nesse momento agora, seria esse preparo para receber os alunos. E o preparo envolve tudo que eu já mencionei naquela apresentação, entre outras coisas mais. Mas o momento de preparo é agora, já é para começar o mais rápido possível. Quero compartilhar com vocês um atendimento que eu fiz hoje de uma paciente minha, uma menina de 9 anos, que falou para mim assim, pois é, antigamente eu falava, mãe, hoje não quero ir para a aula, não sei o quê, nunca mais eu vou fazer isso. É claro que não é verdade, né? Mas ela morrendo de saudade de voltar para a escola. É isso mesmo, nas nossas lives, né, com os nossos alunos, é o que a gente mais escuta, muitas das vezes, eu quero voltar para a escola, eu quero estar junto do meu amigo, né, e eles sentem falta, porque é um ambiente onde eles estão acostumados, onde eles se sentem à vontade, onde eles se relacionam, então, realmente, é um ambiente importante, né?
Mas, se Deus quiser, em breve a gente vai superar isso. Eu queria fazer mais uma observação que tem a ver com uma coisa que a Rose falou, né? Quer dizer, a gente vai ter ao mesmo tempo que pensar caso a caso, porque da mesma maneira que algumas crianças e adolescentes não vão poder voltar por conta de, por exemplo, estarem doentes, ou a família está doente, né? Ou a gente vai ter que fazer essa restrição, há também casos especiais dentro da diversidade humana, pessoas que têm condições, crianças e adolescentes que não vão ter condições, né, de fazer esse retorno. E eu sei que a escola está proporcionando essa possibilidade de continuar com esse ensino por aulas à distância, né? Que eu acho que é importante a gente assegurar isso, porque nem todas as crianças e adolescentes talvez vão conseguir ou vão poder voltar nesse momento até as aulas presenciais. E é importante também dizer, Rose, quando você fez um comentário, que todo esse processo, né, de preparação, de cuidado que a gente está tendo, que as escolas estão tendo em todos os seus aspectos, né, não garantem 100%. É um trabalho de mitigação, de você tentar minimizar ao máximo qualquer risco, né? Mas não há nunca uma garantia de 100%, nem na escola, nem em lugar nenhum, né? A escola que prometer isso está fazendo propaganda enganosa, com certeza. O que a gente consegue é mitigar o risco. Então, quando a gente fala de ficar em casa, o sintomático, fazer uma triagem na porta do colégio, tirar o sintomático de dentro de sala e colocar numa sala de isolamento, são vários aspectos que a gente vai somando e que, no final, a gente consegue ter, provavelmente, um excelente resultado. Mas oferecer risco zero para todos, quem pensa que vai voltar para a escola desse jeito, está enganado, não vai ser. É um risco calculado, portanto, né? A gente faz um risco que é minimizado, mas ele não é uma ausência de risco. Mas e o risco das crianças permanecerem e adolescentes permanecerem em casa sem... São outros riscos, né? Existem outros riscos que não são da pandemia. Esse é um ponto interessante. Bernardo, posso acrescentar? Por favor. Até porque já tem até uma pergunta aqui no chat, que eu acho que o Roberto até pode responder até melhor, da Fernanda Pacheco e da filha dela, Antonella, de 5 anos. Então, eu acho que as crianças vão ter que readaptar a volta à escola, né? Não é porteira abriu, né? Eu acho que vai ser aos pouquinhos, talvez uma vez ou duas por semana. Algumas escolas vão ter que, inclusive, revezar turnos, né, para diminuir o número de alunos, principalmente nas escolas públicas. Então, eu acho que vai ser aos poucos, né? E como o Roberto falou, cada caso é um caso, cada criança vai estar vivenciando de uma maneira diferente. Umas mais abertas, mais expansivas, outras mais contraídas. Então, eu só acho que a gente tem que ir aos poucos, progressivamente, e ter uma conotação do tempo. Não vai ser tudo em uma semana ou 2 semanas. O vírus ainda está aí, né? O vírus não terminou, né? Ele ainda vai estar circulando, até nós termos realmente vacina, isso bota lá mais um ano e meio, né? E todos serem vacinados. Então, nós temos que ter essa concepção de tempo, de adaptação, de comportamentos que sejam progressivos, mas, principalmente, o que eu acho mais importante é que a criança e o adolescente vão aprender educação e saúde. Eu tenho certeza que só de estarem lavando melhor as mãos, né? Não estarem coçando o nariz, levando o dedinho à boca, aos olhos, nós vamos, inclusive, ter uma diminuição das infecções respiratórias. Então, as crianças vão estar, nesse momento, tendo uma oportunidade de um aprendizado de educação e saúde que eu tenho certeza eles levarão para a vida deles.
quando eles serão pais, né? Eles um dia chegarão lá também, né? E eles vão se lembrar, com certeza, de um momento difícil, mas positivo. Então, eu acho que essa seria, vamos dizer, Bernardo, a lição maior da escola. Sem dúvida. Eu vou até comentar aqui, antes de fazer meu comentário a respeito do que você falou, o professor José Parabidino colocou aqui também no chat, é um professor da UFT, né, que ele falando, hein, Roberto, tenho netos que choram, pois não aguentam mais estudar em home office, querendo retornar ao convívio do colégio. É o que a gente tem observado, né, realmente, nesse sentido. Mas, dentro desse processo como um todo, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala basicamente de relação humana, né? A relação humana tem que estar presente nesse processo. E eu acho que nós temos que transformar esse momento tão difícil num momento mais humano, mais humanista, mais de acolhimento. Se por um acaso alguma escola, né, num determinado momento com uma dificuldade um pouco maior, né, ela tem talvez uma pequena perda cognitiva, vamos compensar essa perda com ganhos emocionais. Vamos tentar fazer o ganho em ambos os lados, porque essas coisas vão se compensando, a gente consegue recuperar isso, os colégios vão conseguir se preparar e recuperar tudo isso. Isso não é um momento perdido, pelo contrário, a gente tem que tratar isso, na minha opinião, como uma grande oportunidade para desenvolver determinadas coisas, né, determinados sentimentos que estavam apagados ou escondidos num canto, que a gente não estava fazendo valer deles para o nosso dia a dia, para nossas relações do dia a dia. Talvez seja um grande momento para a gente redescobrir isso e trazer essa humanização, né, nas relações que nós temos, né? Nós tivemos algumas situações interessantes, algumas lives onde os professores dentro de casa tiveram que abrir o seu ambiente familiar para poder passar as aulas para os alunos, e às vezes situação onde professora tem que parar para trocar a fralda de um filho porque não tinha ninguém ali perto. Essa troca, essa relação que foi construindo, né? Não é que não tivesse isso, pelo contrário, a gente tinha, mas criou uma proximidade, né, em termos de relação humana, que a gente não pode perder isso. Eu acho que isso aí é muito bom para uma humanidade hoje que está tão assolada de situações tão diversas e muitas vezes tão pesadas, para que a gente possa pensar nesse lado humano, com uma grande construção de relações mais positivas daqui para frente, né? Bernardo, há um ponto aí, então, que vale a gente lembrar, que os pais não devem pressionar os filhos para a questão do conteúdo agora. Porque o importante é a retomada da vida normal, a retomada dos relacionamentos, a retomada do processo, né? Há muitos pais muito preocupados com o conteúdo. O conteúdo, as crianças e adolescentes, elas vão resgatar isso. Isso não é a questão mais complicada agora. A questão mais complicada agora é a questão realmente humana, da continuidade da vida, da continuidade dos contatos, da continuidade dos processos que ajudam a criança e o adolescente a encontrar um caminho de desenvolvimento. Então, isso é mais importante. Um ponto também que você chamou a atenção, Evelyn, em relação a crianças pequenas. Para as crianças pequenas, esse processo vai ser realmente mais difícil, né? Nós precisamos partir aí do entendimento do que é adaptação para uma criança pequena, uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos. O período de adaptação, as pessoas às vezes entendem mal, né, que é alguma coisa da criança se acostumar com a escola e com a professora. O fundamental do período de adaptação é o seguinte: a confiança da criança, a segurança da criança está nos pais e nas pessoas que fazem parte do círculo familiar, das pessoas que cuidam da criança. Então, quando a mãe ou o pai ficam na escola, eles estão, na verdade, estendendo o cuidado que eles dão para a escola, né? Aquele ambiente de segurança, ele é transmitido para a escola. A gente pode imaginar que as crianças pequenas, nesse período, sofreram uma regressão e vai haver, talvez, para algumas dessas crianças, dificuldade de retomar o processo na escola. Talvez há que se pensar, em alguns casos, numa readaptação. Eu suponho também que, em alguns casos, a gente vai ver casos de fobia escolar, de crianças que, por ansiedade de separação, vão ficar muito inseguras de se separar dos pais, né? De ficar afastados dos pais. Nós vamos ter aí que estar trabalhando juntos
as pessoas da saúde, as pessoas da educação, né, para a gente poder ajudar essas crianças e essas famílias nessas situações. Ótimo, Roberto, obrigado. Eu acho que a gente pode acabar com essa deixa do Roberto, partir para o segundo diálogo, né? Que é o que fazer no dia a dia. Algumas perguntas que estão aparecendo aqui no chat, também estão aparecendo no YouTube do colégio, elas falam um pouquinho de como proceder com a relação de teste, tem que fazer um teste, né? Se a criança adoecer, como é que eu tomo conta disso, quais são os sinais, o que eu deveria fazer, né, se meu filho adoecesse. Então, acho que é um ponto importante, né, para a gente poder comentar também e responder, né, às pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo. Né? Então, sobre teste, não é testar todas as crianças, não é isso que nós estamos falando, né? De novo, se a criança começou a sentir mal, né? Está com coriza, tosse, febre, mal-estar, a primeira pessoa que você deve telefonar é para o pediatra, né? A criança vai ser o pediatra que vai conduzir o caso, né? Se a criança não estiver melhorando, logicamente, então será o caso de ir a uma emergência pediátrica, principalmente se estiver sentindo o que nós chamamos falta de ar. A criança que está com dificuldade de respirar. Essa criança, imediatamente, a uma emergência pediátrica. Logicamente, vai se fazer os testes e, provavelmente, o RT-PCR e, provavelmente, um painel e, provavelmente, um exame de sangue, se for o caso. E, se for o caso, não estou falando que é todo mundo, ou um raio-x de tórax. Então, a criança vai ser avaliada realmente por um profissional de saúde e, a partir daí, então, a condução do caso. Né? Doutora Rose também falou os contactantes, né? Então, a família vai ter que, então, também ser avaliada. Mas eu acho que cabe a um profissional de saúde essa medida sobre fazer teste, não é sair testando todo mundo. Em relação aos funcionários e aos professores da escola, no caso, de novo, também de ter um contato positivo, né? Ou alguém na família do professor ou do funcionário que ficou doente, ou esse funcionário ou professor que esteja com algum sintoma, né? Seria o caso, então, de nem ir à escola e avisar imediatamente a direção da escola para as providências a seguir. Né? Quanto mais tranquilo, usando a palavra do Roberto, né? Quanto mais tranquilo e mais confiantes e todos estiverem seguros que a escola é um local tranquilo, mais... Eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade, porque tem uma pergunta aqui muito importante de uma pessoa que pergunta como ficaria o contato dos avós que levam a criança à escola. Eu diria triplicado. É importante saber, primeiro, que esses avós provavelmente são pessoas mais idosas. Eu não sei quais são os riscos, se eles têm algum problema além de saúde, diabéticos, cardíacos, ou com alguma outra doença, hipertensão. Enfim, é importante saber quais são os riscos desses avós. De novo, é importante saber que a criança realmente pode ser vetora, mas o terceiro ponto que eu acho mais importante é como esses avós vão levar a criança à escola. A minha maior preocupação não são nem tanto os avós, nem tanto as crianças, mas o transporte. Né? Como é que essa criança vai ser levada à escola por esses avós?
Transporte público, nós estamos realmente muito preocupados. Aliás, nós todos, como cidadãos, deveríamos exigir melhor higiene nos transportes públicos, né? Não estou falando dos transportes escolares, que a doutora Rose vai estar fazendo o protocolo, mas estou falando dos transportes públicos, ou de metrô, ou ônibus, enfim. Eu ficaria um pouco mais preocupada nesse papel dos avós. Evelyn, tem uma pergunta... Desculpa, Roberto. Eu queria só acrescentar o que a Evelyn falou sobre os contactantes, que é muito importante que os pais observem a seguinte situação. A criança, na maioria das vezes, ela vai ser muito pouco sintomática ou assintomática. Mas, se tiver alguém que more junto com ela na casa com algum sintoma de COVID, a orientação é que para essa criança não vá à escola, porque ela pode justamente carrear o vírus e transmitir na escola. Então, crianças que estejam habitando com pais ou irmãos que apresentem sintomas ou que testem positivo com RT-PCR, elas devem permanecer em casa e observar o mesmo isolamento, a mesma orientação de quarentena que os pais e irmãos. Só acrescentando o que a Evelyn colocou. Evelyn, tem uma pergunta aqui interessante, falando que você pode ter falta de ar também nas crises de ansiedade em crianças e adolescentes. E eu acho que isso é uma observação bastante interessante, bastante pertinente. É verdade. Na verdade, tecnicamente, não é propriamente falta de ar. É interessante a gente entender o que é a ansiedade, a crise de ansiedade. A ansiedade não é diferente do medo. A ansiedade é um mecanismo neurofisiológico que dispara quando você está diante de uma situação de perigo. No caso do medo, um perigo real. Um leão apareceu para o sujeito na savana africana 200 mil anos atrás, dispara o mecanismo do medo. Mas a gente, hoje em dia, não vive mais nessas circunstâncias, e a ansiedade, o medo pode ser disparado por pensamentos, por ideias, por coisas que a gente imagina. E aí a reação é exatamente igual à reação que acontece num perigo físico, que é o seguinte: você prepara o organismo para enfrentar o perigo físico, fazendo um aviso para cima, para a cabeça, faça alguma coisa, senão você está correndo risco, vai morrer, e preparando o corpo para a ação. Então, você dispara o coração, você contrai a musculatura, você aumenta a frequência respiratória, porque você está oxigenando os músculos para você sair correndo, né? Apareceu o leão, o sujeito se prepara para tentar correr do leão. Essa reação é exatamente a mesma nos casos de ansiedade, mas a pessoa sente esse aumento da frequência respiratória como se fosse falta de ar, ou palpitação, aceleração do ritmo cardíaco. Porque, na verdade, não tem perigo porque a gente vai fugir, não tem perigo que a gente vai enfrentar ou vai lutar ou vai fugir, né? Mas a reação é exatamente, a fisiológica é exatamente a mesma. Então, em crianças e adolescentes, sim, você pode encontrar como sintomas de ansiedade aguda a falta de ar ou a palpitação. Existem outros também. Crianças que se queixam, principalmente crianças pequenas, de dor de cabeça ou dor de barriga, isso pode ser um sintoma também de ansiedade. Importante essa colocação, Roberto. E eu queria que a Evelyn... Não, só vou complementar o Roberto, porque nós, como pediatras e 40 anos de prática trabalhando com criança e adolescente, nós temos os truques para diferenciar a dispneia verdadeira, né, aquela causada mesmo por uma falta de ar, né, e daquela da ansiedade, né? Não vou contar os truques que a gente faz aqui, mas funcionam muito bem, né? Quer dizer, primeiro, a pessoa, diante de uma situação dessas, tem que procurar o pediatra, não tem dúvida. Tem uma pergunta que chegou aqui da Marcele Cardoso, que também chegou outra parecida lá no YouTube do colégio. A pergunta da Marcele: minha filha é alérgica e, principalmente no inverno, espirra muito. Ela vai poder voltar? E a outra que aparece lá no YouTube do colégio é com relação à criança que é asmática. Então, são dois pontos que eu acho que são pertinentes, alguma colocação nesse sentido. Então, se a criança é alérgica ou asmática, mas está bem controlada, ela não vai ter problemas maiores, né? Inclusive, de uma certa maneira,
tanto essa asma ou essa alergia, até de uma certa maneira, protegem, entre aspas, essa criança. Ela está com o sistema imune sabendo que está funcionando. Ela vai ter que ter todos os cuidados que qualquer outra criança vai ter. No entanto, se ela está naquele dia espirrando mais, acordou com aquela rinite braba, né? Espirrando, coçando o nariz, eu aconselho a não ir para a escola nesse dia. Né? De novo, telefonar para o pediatra, usar o spray nasal, não posso medicar aqui, mas usar o spray nasal, controlar tanto a rinite quanto a asma. É importante que aquela criança esteja bem, até para não surtir esse efeito que o Roberto falou do pânico, né? No pânico, de repente, em toda a escola por causa daquela criança. Por outro lado, se de repente a criança está na escola e tossiu ou espirrou, também não precisa todo mundo entrar em pânico, né? Ir ao banheiro, lavar direitinho o nariz daquela criança. Se tiver realmente aqueles sinais de estar passando mal, e todo mundo que já teve uma criança cansada ou passando mal, irritada, sabe a diferença. Aí é o caso de realmente levar para o isolamento e telefonar para os pais e devolver para casa, né? Para ser acompanhada para o pediatra. Eu queria aproveitar essa deixa da Evelyn, a gente partir para o Diálogo 3, nós já estamos, né, quase chegando ao final do nosso bate-papo, né? E esse Diálogo 3 fala de quando e como intervir. E eu queria começar com a Rose, uma pergunta para ela, para que ela possa discorrer sobre isso. Quando que eu tenho que fazer um teste? Eu devo testar toda hora ou não? Como é que esse tipo de controle pode ser feito? Como é que esse procedimento, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, até depois da tecnologia que a gente está usando lá no SARA, lá no SARADOS, para poder ajudar a gente nessa gestão do dia a dia. Eu acho que é um ponto importante para você começar, tá? E depois a gente ter os comentários da Evelyn e do Roberto. A testagem, a gente tem algumas coisas que elas trazem de benefício, mas elas nos trazem muitas dúvidas também. A gente tem um índice muito alto com os testes que a gente tem disponíveis no mercado de falso negativos. Então, elas muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Então, a orientação para a testagem, ela tem que ser muito bem dada pelo médico pediatra da criança, ou pelo médico que esteja vendo, médico do trabalho da parte dos funcionários, de forma que tenham critérios muito rígidos para que essa testagem seja feita e que o resultado ele traga alguma coisa em benefício das condutas a serem seguidas. Porque um negativo e que a gente traz uma pessoa que está com sintomas de volta, ele vai ter atrapalhado mais do que ajudado. E a gente sabe que isso acontece. A gente recebe falsos negativos e a gente não pode se basear nisso para as condutas dentro dos protocolos dentro de uma escola. Então, a testagem ela pode ajudar muito quando ela for feita de uma maneira muito criteriosa e que use realmente toda a base científica que a gente tem do que ela vai ajudar para aquele momento de interromper a situação de uma criança estar em casa e retornar, ou não, manter essa criança em casa. De forma geral, é isso. Evelyn, aparece aqui, entrando dentro desse processo como todo, né, que a gente fala de testar e não testar, mas a gente acaba caindo também na situação das crianças menores que alguns pais ficam na dúvida, olha, meu filho tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, a dificuldade dele usar máscara, como é que isso acontece, né? O que eu tenho que fazer nesse dia a dia, como é que as escolas responderiam, né, a essa necessidade, a esse tópico no dia a dia? Então, a questão da máscara é uma questão extremamente sensível, né?
Crianças, como eu já falei, menos de 2 anos não devem usar máscara, de 2 a 4 vão ter dificuldades de se adaptar à máscara, provavelmente os vendo outros vão querer também usar, mas eu acho que também é uma questão, de novo, de proteção social de todos, né? Se aquela criança, de repente, tirou a máscara, não é para ter um pânico, ser castigada, brigar, nada disso. Não, ela vai acontecer, ela vai tirar a máscara e vai daqui a pouco recolocar, se a gente pedir para colocar. Vamos lavar a mão, vamos tentar ver se seu nariz está coçando, né? Crianças que vão pedir colo. Quer dizer, à medida que essa professora esteja tranquila, à medida que essa professora também esteja fazendo todos os hábitos de higiene, né? Ela vai se sentir, inclusive, segura para poder lidar com essa criança pequena, né? Então, eu acho que, inclusive, um exemplo, na Dinamarca, as escolas voltaram e as crianças não necessariamente usaram a máscara, né? Mas as medidas de higiene e distanciamento social na Dinamarca são muito mais rigorosas, né? Então, é lógico que nesse momento as máscaras são importantes, mas não são de tal maneira que seja também um castigo usar a máscara. Eu gostaria só de aproveitar o gancho, porque tem uma pergunta aqui importante da Luzia, para ampliar para as escolas públicas, periferias rurais, né? Porque as crianças vão estar tendo que fazer essas adaptações também. E os professores precisam trabalhar junto com os gestores. Então, eu gostaria já de passar para vocês, foi lançado recomendações aos municípios no planejamento para a retomada do contexto da pandemia. O material está extremamente bom, eu vou deixar aqui no chat por escrito, foi realizado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com apoio do Itaú Social e do Conselho Nacional de Secretários de Educação e da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, lógico que as sociedades estão tentando se preparar, né? Como o Bernardo falou, nós temos ainda, talvez, não sei quanto tempo, todos irão retornar, 2 ou 3 semanas, mas é o tempo de conscientização de todas essas medidas. Tem uma pergunta aqui da Keila, que eu acho importante, mas eu acho que é para o Bernardo. A Keila é mãe de trigêmeos. E agora? Bernardo, essa é para você. A pergunta da Keila, ela é mãe de trigêmeos e uma das meninas já está no limite da emoção, reclama demais e quer voltar para a escola. Ela estava em outra escola e seria o primeiro ano deles no SARA. Então, ela gostaria de conversar com você. Olha, trigêmeos, ela já merece parabéns por ser mãe de trigêmeos. Você não acha, Roberto? Olha, realmente nós estamos todos, né, tendo que conviver com essa situação que está nos afastando, todos nós querendo nos encontrar com os nossos amigos, estarmos juntos com os nossos alunos, nossos professores, né? Mas temos que ter a nossa responsabilidade de ter o cuidado para poder voltar com essa responsabilidade. E dentro desse processo, né, de emoção, né, que cada um de nós desenvolve, me chamou muita atenção de um ponto que o Roberto colocou na apresentação, né, que ele fez, da importância do aluno também ser agente de ações concretas. Quando nós estamos falando de crianças menores, são ações mais lúdicas, e quando estamos falando de crianças maiores, de ações concretas, de responsabilidade, principalmente para consigo próprio. Eu acho que nós temos, eu vou passar para o Roberto comentar um pouquinho, nós já estamos quase chegando aqui no final, mas eu acho que nós temos um momento rico para poder perceber
que às vezes isso fica meio nublado no nosso dia a dia, mas é um momento importante para a gente poder entender o quanto que a gente cuidar de nós mesmos como indivíduo, seja no aspecto cognitivo, mental ou de saúde física, é tão importante para a coletividade. Porque, querendo ou não, nós fazemos parte de uma coletividade. E a nossa ação interfere diretamente dentro desse processo. Então, quando o Roberto chama a atenção em relação a você ser agente, o aluno ser agente, assumir a sua responsabilidade como agente, eu acho que isso aí talvez seja um grande ganho e um grande ensinamento em pouco tempo que a gente pode absorver. Roberto, você podia falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre isso? Tem um desenho lindíssimo do Leonardo da Vinci, que está na National Gallery de Londres, que mostra o menino Jesus no colo de Maria, e o menino Jesus está fazendo um gesto, é um bebezinho, ele está fazendo um gesto em direção ao primo dele, que é São João Batista, um menino. E o interessante do desenho é que Maria está sentada no colo de Santana, que é a mãe de Maria. Esse desenho realmente vale a pena ver se vocês tiverem oportunidade, também conhecido como Burlington Cartoon. Esse desenho ele guarda uma verdade do ser humano, que é o seguinte: a primeira ação espontânea só pode surgir se você tem uma base afetiva. Então, o menino Jesus ele só pode fazer um movimento em direção ao primo, só pode ser agente, porque ele tem uma base afetiva da mãe. E a mãe só pode ser mãe porque ela tem uma base afetiva também, ela está sentada no colo da mãe dela. Não é possível a gente ter essa ação se a gente não tem essa base. Então, nesse momento de ameaça, o ponto mais importante é que nós nos demos as mãos para fornecer uns aos outros essa base afetiva que nos assegura para que a gente possa agir. E dentro disso, a gente ser agente dentro do que nos cabe. Nós não podemos curar a pandemia, resolver a situação da pandemia ou eliminar a pandemia. Nós não podemos resolver problemas que ainda não existem, mas muitas coisas nós podemos fazer no aqui e agora. Todos nós, inclusive crianças e adolescentes. Então, se trata, nesse caso do retorno à escola, em todo o gerenciamento dessa situação, da gente dar uma base afetiva, todos nós, os pais, as mães, os avós, os professores, a escola, todas as pessoas envolvidas nesse processo, dar uma base afetiva para as crianças e adolescentes, para que eles assumam o papel que lhes cabe e possam agir na contribuição desse grande combate que a gente está fazendo da questão da pandemia, para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência de novas gerações. E todos nós podemos contribuir de uma maneira ou de outra. Todos nós podemos ser agentes. Mas nós precisamos, para isso, encontrar qual é a medida das ações possíveis para a gente. As crianças e os adolescentes, muitas vezes, precisam ser orientados em relação a isso. Obrigado, Roberto. Alguém mais? Estamos chegando agora aqui no finalmente. Alguém mais queria fazer algum comentário? Tivemos aqui várias perguntas, né, que, infelizmente, a gente não consegue responder a todas, né, mas tentei fazer aqui um mix de algumas que nós recebemos aqui pelo YouTube, algumas que estavam aqui no chat para que a gente pudesse atender, né, os questionamentos dos nossos amigos que estão aqui. Eu, como diretor do executivo do Colégio Saradossi, queria agradecer demais a presença de todos vocês, a presença da doutora Evelyn, da doutora Rose e do doutor Roberto, que trouxeram o seu conhecimento e dividiram aqui conosco, né, nesse momento aqui difícil, mas é um momento que também nos traz muito aprendizado e nos traz muito suporte para a gente poder continuar a vida, né? A vida não parou, a vida continua, e a tua vida continua sendo muito linda para deixar de ser vivida, né? Vamos tomar cuidado, vamos nos adaptar às realidades que nós temos hoje, mas vamos continuar seguindo em frente. Queria também agradecer aos nossos apoiadores, o Centro de Estudos Integrados da Infância, Adolescência e Saúde, ao curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho da UNIG e a Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Bom, estamos muito orgulhosos, nós do Colégio Saradossi, estar aqui com vocês, ter estado aqui com vocês nesse bate-papo. Ainda iríamos por muito tempo, mas eu acho que o nosso tempo aqui já se estourou, já estamos 5 minutos além daquilo que tínhamos previsto, né? E quem sabe a gente marca um novo encontro em breve para poder continuar conversando e trocando com os nossos amigos.
Mais uma vez, queria agradecer a todos, né, e uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Foi ótimo estar com vocês de novo.